Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje vamos meditar em uma virtude que não é tão conhecida, né? Mas que é uma virtude maravilhosa, que é a chamada magnanimidade, né? Esse ânimo grande. Mas sim, é muito conhecido, todos nós temos esse sentido comum do que é o contrário da magnanimidade, né? Do qual é o defeito, digamos, a magnanimidade vai contra justamente a mediocridade, né? E todos nós temos uma noção, né, da mediocridade, que é justamente esse homem, essa mulher, né, mulher medíocre, a mulher atrofiada, uma pessoa vazia, inacabada, sem características, né, que leva à esterilidade. Parece que as coisas não dão certo, não consegue as coisas, não realiza as coisas, né, está sempre dando desculpas. O medíocre é aquele que não é nem frio nem quente, né? É morno. É aquele que, excetuando as coisas do seu egoísmo, daquilo que realmente não, isso aqui é para mim e tal, então se contenta com o suficiente. Tá bom, né? Tá bom isso, tá bom aquilo. Nos estudos não é o pior dos alunos, mas também não está entre os melhores, né? Vai passando, vai fazendo o seu trabalho, assim por diante. E evidentemente essa atitude contrasta com o ideal cristão. Se lemos o Evangelho, pegamos, né, as palavras de Jesus Cristo, não tem nada a ver com a mediocridade. Quando queremos seguir a Cristo, nós escutamos palavras que nos levam que nos conduzem à perfeição, a dar tudo, a dar a vida. Jesus nada mais nada menos pede a vida, né? Dá a vida e me segue. E é próprio do cristão mesmo, do ideal cristão, né, de quem quer seguir a Cristo, ser pessoas assim que não tem medo dos grandes destinos. Não pensemos que o homem magnânimo, a mulher magnânima, é aquela pessoa especial, né, que tem dotes especiais, né, sei lá, pessoas que estão chamadas a fazer coisas especiais. Não. Todos nós estamos chamados a ser cristãos. E ser cristão é fazer coisas grandes. É estarmos abertos ao destino que temos, né, aquilo que Deus nos chama. No fundo, podemos dizer assim, a pessoa magnânima é aquela pessoa que não tem medo da sua própria consciência, que diz: faça, isso é bom, isso é bom, vá em frente. E cada um agora pode pensar, né, estamos assim aqui para isso, dizer o que está, não, a minha consciência que me diz: isso é bom, vá em frente, dá esse passo. E por quê? Porque Deus fala na nossa consciência sobre tudo. E depois também é verdade que aí vem toda a tentação da mediocridade, que também está presente em nós. Que o medíocre diz: não, mas ninguém faz isso. Não, mas isso eu acho que é um exagero. Não, mas ninguém faz assim. Já está bom assim. Já faço muito. Nossa, as minhas amigas, né? E aí digamos, é a tentação da mediocridade.
Jesus Cristo, né, quando anunciava a sua mensagem, a gente pode aplicar em tudo que ele fala, vai totalmente contra isso, né? Vai dizendo, olha, o bom é isso, ser feliz é isso, é aquilo. Mas há umas palavras que aqui a gente pode interpretar nesse sentido, que é aquilo que quando Jesus, aquela metáfora que ele usa, que às vezes a gente pode não entender, que ele dizia o seguinte: não se coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. E o que são esses odres novos, né? Os odres novos vamos assim, é o que vai conter o vinho novo. O vinho novo é a graça de Deus, é a mensagem do cristianismo, a mensagem que nos chega, aquilo que vem através da nossa consciência e diz: faça, dá esse passo, faça o bem. E às vezes, claro, fazer esse bem, dar esse passo é difícil, às vezes supõe, né, vencermos determinadas coisas ou pagarmos um determinado preço, né, mas esse é o vinho novo. E justamente a magnanimidade é esse odre novo, essa atitude, né, de quem topa a parada, né, de quem aceita esses destinos grandes que todos nós temos, né, quando são os destinos que vêm de Deus. Conta aqui uma história de Michelangelo, né, que realmente era um homem genial, né? Aí sim, nesse caso ele tinha um talento, né? Um talento que muito fora do comum, né? Muito além de qualquer mediocridade, né? O seu talento artístico, que ele uma certa vez ele começou a pintar a Capela Sistina. Sabe que ele já era, embora fosse jovem ainda quando pintou, mas ele já era famoso, né? Como assim, o pintor de moda do momento. Então chamaram pela sua virtude de fazer a Capela Sistina, né? Um trabalho importante na época. Mas claro, estava pintando no Vaticano, né? Naquela época todo mundo entendia de arte, todo mundo comentava sobre arte, né? O grande tema era a arte, as artes plásticas. Então todo mundo dando palpite, nada mais nada menos que o Papa, né? Dizendo, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. De fato, o que o Papa pediu foi mais ou menos, né, a composição que ele fez, né? A ideia de a criação com os profetas, né? Então a ideia ali teológica já foi aquilo que... Mas depois diziam, não, você tem que fazer desse jeito, tem que ter assim uma cor mais escura, tem que não sei o que e tal. Então ele ia fazendo. Só que na medida que ele ia fazendo, disse que ele não estava muito contente. Então ele... né? Mas chegavam as pessoas e olhavam e falavam, nossa, isso aqui está maravilhoso, muito bom. E ele pintava daquele jeito que tinham pedido, mas falava, não, ele olhava e falava, isso aqui não está muito bom, né? Mas o Papa está gostando, o que eu vou fazer, né? Diz que até que ele foi a uma taberna de Roma tomar um vinho, e diz que era a taberna que servia o melhor vinho da cidade. Então ele tomou o vinho, estava um pouco azedo, e ele estranhou, né? Mas ficou um pouco, porque, né, o taberneiro muito orgulhoso do melhor vinho da região, ele preferiu não falar nada. Aí veio um outro que estava ali bebendo e falou, nossa, mas esse vinho tá azedo, tá estragado. E o taberneiro ficou bravo, mas de jeito nenhum, eu não sirvo, eu sirvo o melhor vinho daqui, deixa eu experimentar. E tomou um gole e ele ficou assim assustado, né, porque percebeu que estava ruim. Imediatamente ele pegou uma espada e começou a derramar eram aqueles sacos assim de couro, né? Começou a derramar o vinho assim, imediatamente destruiu tudo. E aí Michelangelo falou assim, eu também não estou gostando do que eu estou fazendo. Ele chegou na Capela Sistina e destruiu tudo que ele tinha feito, né? E depois pintou o que é realmente algo magnífico, né? Algo que assim, saiu um pouco fora dos padrões da época, mas que a gente aprecia até hoje pela cor, enfim. Porque ele falou, não, eu
ele quis, né, sair do habitual, né, quis fazer aquilo que, enfim, que o seu coração estava dizendo que era o que ele gostaria de fazer. Enfim, essa história, né, que é mais para grandes artistas, né, talvez não seja o caso da maioria de nós, mas serve também para essa virtude na magnanimidade, né, que eu pensava que não é simplesmente achar que a gente pode fazer algo extraordinário, né, que isso seria, vamos dizer assim, às vezes poderia nos enganar, né, às vezes seria um pouco fantasioso às vezes, mas sim ter essa certeza de que se nós seguimos uma consciência reta, que queremos acertar, e procuramos fazer, né, aquilo que Deus nos diz, que sabemos que é bom, né, que é o que eu posso fazer hoje e agora, e vamos vencendo essa tendência à mediocridade, faremos coisas grandes. Porque o cristianismo é grande. O cristianismo é obra de grandeza, dizia Santo Inácio, né? É obra de grandeza. Quais são as bases, né? Pode parecer um pouco contraditório, mas quais são as bases da magnanimidade? Ou seja, como uma pessoa vai ter um ânimo grande, uma pessoa que vai saindo da mediocridade? Como? Então, eu diria que são dois elementos, né? A humildade, né, por incrível que pareça, e a confiança em Deus. Por que, né, a humildade? Porque essa grandeza nasce de uma pessoa que reconhece que tudo que tem e tudo que possui é autêntico dom de Deus. Autêntico dom de Deus. No fundo, a mediocridade é esquecer-se das grandes potencialidades que temos. Esquecer-se que, depois vamos falar dessa confiança em Deus, né, de que somos filhos de Deus e chamados a fazer coisas grandes. Ainda que essa grandeza está, muitas vezes, está no trivial, está em coisas pequenas que nós podemos realizar. Mas se nós fazemos por amor, se fazemos por Deus, nós vamos acabar, digamos assim, fazendo coisas importantes, né, diante de Deus. Para citar uma alma grandiosa, né, eu trouxe aqui um texto de Santa Teresa de Jesus. Vocês sabem que ela teve uma conversão um pouco mais madura, né? Acho que por volta dos 40 anos. Ela era uma ótima freira, uma pessoa piedosa, mas de repente percebeu e falou: não, puxa, eu estou aqui, nossa, eu tenho tantas falhas, eu rezo tão pouco, eu sou tão tíbia, né? Tão assim morna. E teve ali uma conversão e Deus chamou para que ela reformasse, né, o Carmelo, e foi a partir daí que ela de fato escreveu vários livros, e um deles ela diz o seguinte: convém muito não amesquinhar os desejos, antes esperar em Deus, que se pouco a pouco nos esforçamos, poderemos atingir o cume a que muitos santos chegaram. Ela está falando, ela não se considera santa, né? Mas foi o que ela fez. Se esses nunca tivessem determinado a ter desejos, não teriam subido a tão alto estado. Deus quer almas animosas e é amigo delas, contanto que andem em humildade. Ou seja, Deus quer almas grandes, né? Animosas, de ânimo grande. É amigo delas, contanto que andem em humildade. Por isso, convém muito não amesquinhar os desejos, né? Dizia antes, aquilo que todos nós temos aí no coração, esse desejo de fazer coisas grandes, mas às vezes nós, com facilidade, nós perdemos um pouco essa perspectiva porque, isso aqui eu não consigo, isso aqui tal, ou pior ainda, a gente acha, não, ninguém me apoia, ninguém tal, o mundo
mundo não está preparado para a minha grandiosidade, né? Às vezes as pessoas orgulhosas pensam assim, né? Eu poderia fazer tantas coisas, mas aqui não né? Enfim, isso aí já seria uma coisa um pouco ridícula, mas com muita frequência a gente, às vezes, a gente deixa de lado esses desejos bons, porque a gente não quer fazer as coisas pequenas, talvez nos falte a humildade, de saber, olha, tem que ir pouco a pouco, tem que dar esse passo, aquele outro, mas ao mesmo tempo podemos sim ter esses desejos grandes, especialmente quando nós estamos com Deus, né? Quando nós pensamos em Cristo. São Tomás de Aquino definia aliás é dele essa ideia, né? Que a magnanimidade começa com a humildade, esse reconhecer, né? Que tudo que nós temos é dom de Deus. E aí ele ia traçando, né, um pouco as características dessa pessoa, dessa humildade que sabe que eu tenho esses dons de Deus, que eu posso ser um instrumento de Deus. Primeiro, é a pessoa que atreve-se a empreendimentos grandes, porque sabe que justamente que o dom da graça eleva o homem a coisas que estão acima da natureza. Justamente a graça de Deus é algo sobrenatural. Então, você pode pensar, qualquer milagre aí para Deus é coisa fácil, né? Então, e nós temos a graça de Deus, podemos ter a graça de Deus. Então, é próprio para um cristão atrever-se a coisas grandes. A pessoa magnânima é audaz na sua ação de apostolado, né? Quando vai ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, porque é consciente justamente que o Espírito Santo se serve da palavra do homem para mover as outras pessoas, né? Para aperfeiçoar, né, a obra de Deus. O magnânimo, ele justamente ele costuma ser firme, né, nos seus propósitos, nos seus desejos, porque traz sempre a esperança de Deus, uma confiança desmedida, né, diria assim, quase temerária. Ele vai fazendo as coisas, né? Pessoa magnânima ela é desprovida de medo, não cede às angústias, às preocupações da vida, né? Não cede às ameaças dos acontecimentos, às ameaças dos homens, não se queixa, né? Porque encontra sempre em Deus o seu consolo e a sua fortaleza. No máximo vai se queixar às vezes um pouquinho diante de Deus, mas isso durará pouco. Então, pensar, né? Claro, eu vou falar no final, né, como fecho da nossa meditação sobre a confiança em Deus, mas pensar um pouco, né? Talvez fazer um pouquinho de exame. Qual é, né, sobre a magnanimidade? A gente pode pensar assim: qual é a altura e a profundidade dos meus planos, dos planos para a minha vida? O que eu penso do futuro? É muito bom, né? Acho que todos aqui, eu caso todas aqui, né? Somos jovens e a gente é normal, né? Pessoas jovens olhar para o futuro de um modo otimista, né? De pensar coisas grandes, esperar coisas grandes. Infelizmente acontece que muitas pessoas, né, já que vão perdendo a juventude, né, justamente elas vão deixando de ter desejos. Me vem agora à cabeça algo que eu ouvi falar, uma pessoa que conheceu o Beato Álvaro del Portillo, né, que esteve com ele conversando. Ele fez o seguinte comentário: falou, puxa, impressionante, esse homem tem 80 anos, né, o padre tem 80 anos, mas sempre está falando do futuro, está sempre falando do que vai acontecer e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Embora tivesse um passado muito maravilhoso, se lembrava muito do fundador do Opus Dei, né? Claro, as pessoas não que deixam o passado de lado, não é isso, mas
Por quê? Porque era jovem de alma. Agora, perguntar qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a entidade, né? O peso dos meus planos. Será que não tem um planos assim um pouquinho medíocres às vezes? Que no fundo isso é deixar de lado os desejos, né? Melhor ainda, eu procuro traçar os meus planos de acordo com aqueles planos que Deus tem para mim. Ou às vezes isso também pode acontecer, às vezes as pessoas têm esses desejos fantasiosos. Às vezes, não, eu tenho desejos muito grandes, aí fala coisas que não tem nada a ver, que nunca vai acontecer. Isso não é magnanimidade, né? Isso é tolice. Mas magnanimidade fala, puxa, eu quero fazer aquilo, se Deus me ajuda, com a graça de Deus, eu vejo que eu posso, eu tenho esse talento, eu tenho essa possibilidade, e eu estou tentando, eu estou dando esses passos. Melhor ainda, no dia a dia, quando eu decido as coisas, eu opto sempre por aquilo que é mais agradável, gostoso, ou pelo que é mais digno e virtuoso, pelo que é melhor. Isso talvez acho que pega a todos nós, né? Às vezes. Não, aqui é mais fácil fazer isso. Não, agora está muito difícil. Não, acho que é mais simples. A gente até às vezes fala assim, né? Mas a questão não é que é o mais simples, o mais fácil, o mais gostoso. É o melhor? É o melhor. Porque às vezes o melhor é o mais sacrificado, né? Eu tenho medo de assumir responsabilidades, às vezes essas pequenas responsabilidades, né? De dizer simplesmente, não, pode contar comigo, eu vou. Às vezes é difícil encontrar pessoas que falem assim, né? Basta perguntar, o que vocês preferem? Ninguém fala nada, né? Pô, se eu falo aqui, o pessoal não vai gostar e tal. Às vezes a gente prefere ficar em cima do muro. Aí depois quando alguém prefere alguma coisa, a gente critica ainda, né? Porque não era a minha opção. Procuro às vezes por sistema que é mais seguro. E não, né? Se a pessoa magnânima é aquela pessoa que procura sempre o melhor. Melhor que, com certeza, né? Virá também, digamos, daquilo que nós queremos, assim, do nosso coração, e quando a gente pensa as coisas diante de Deus. Claro, isso serve, acho que para a gente pensar, é bom a gente pensar com um pouco mais de calma. Espero que depois vocês, saindo daqui, depois em casa, amanhã, eu até aconselho que todos os dias, cada um faça um tempo de meditação, sozinho, depois vocês podem pensar isso, né? Dá para a gente tirar muitas ideias, né? E talvez tirar propósitos práticos. Mas agora, nesses últimos minutos, eu queria terminar falando desse eixo central. Dizia que a magnanimidade está muito relacionada com essa humildade de quem sabe que tem a graça de Deus, que com a força de Deus pode realizar coisas grandes, quer fazer os seus planos diante de Deus, né? Que são as coisas também que Deus nos deu aqui, agora, essa vida, esse mundo. Mas também dizia que a magnanimidade vem dessa consciência de sermos filhos de Deus. De sermos filhos de Deus. Filhos muito amados, como diz a Sagrada Escritura. E que, portanto, uma pessoa que é filho assim, muito amado de Deus, tem uma plena confiança. Né? Confiança que as coisas vão para frente, que as coisas vão dar certo. Quando o Papa... Bom, agora eu esqueci de ver aqui, mas acho que foi aqui no Brasil, né? O Papa Francisco, quando veio aqui no Rio de Janeiro, ele falava: jovens, não tenhais medo de ser santos. Voai a grande altura. Considerai-vos entre aqueles que voltam o seu olhar para as metas dignas dos filhos de Deus. As grandes alturas.
não sejais almas de bitola estreita. Né? Bitola estreita é onde passa passa o trem, né? Homens ou mulheres menores de idade, curtos de vista, incapazes de abarcar o nosso horizonte sobrenatural cristão de filhos de Deus. São palavras de São José Maria Escrivá, no ponto 96 de sulco. Termina, Deus e audácia. Uma expressão, né? Que Deus e audácia. Quer dizer, eu conto com Deus e, portanto, sou audaz, né? Vou em frente, eu procuro o melhor, dou os passos, né? Procuro fazer aquilo que eu sei que é bom. Enfim, se nós confiamos em Deus, nós vamos ter no nosso coração aquelas palavras de Jesus, né? Sem mim, nada podeis fazer. Mas que é, no fundo, traduzido também de uma forma positiva por São Paulo, que diz: tudo posso naquele que me dá forças. Tudo posso em Deus. Nosso grande exemplo, né? Vamos terminar como sempre, mas eu gosto, né, de pensar assim, é um grande exemplo de magnanimidade, né, de alma grande, de pessoa que realizou grandes coisas, é Maria. Ao mesmo tempo, uma mulher que aparentemente, né, uma mulher simples, humilde, né, aparentemente não, realmente era muito simples, muito humilde, né, mas assim, aparentemente, assim, não parecia ser, né, uma pessoa grandiosa, mas foi quem mais colaborou com a obra da redenção. E ela nos ajuda a perceber, né, a ter em conta essa grande verdade dessa virtude cristã maravilhosa, essa virtude humana maravilhosa da grandiosidade, desse ânimo grande, né, da magnanimidade. E ela pode, né, podemos terminar com ela mesma disse, porque ele, Deus, viu a humildade da sua serva, por isso me chamarão bem-aventuradas todas as gerações. Todo mundo, né, fala, como dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, e todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque ela era humilde e realmente estava disposta a fazer tudo em todos os planos de Deus, e por isso também foi essa alma grande que Deus espera que sejamos todos nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.